Nós estamos aqui trabalhando e vamos trabalhar amanhã também. Aqui não tem refresco. Meu querido Jorge Folena já está aqui posicionado para a gente iniciar a nossa resenha. Peço para vocês o like aqui na transmissão, o joinha, para que vocês se inscrevam em nosso canal. É sempre uma honra estar aqui fazendo esse programa com o público que muita gente diz aqui que é o público mais qualificado da cena progressista. E eu entoo essa percepção porque vocês participam do programa, pautando o programa, com perguntas muito coerentes, consistentes, e enriquecem o nosso debate aqui. Aliás, vocês são parte de tudo isso. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, inclusive os telespectadores da TVT em São Paulo, que nos dão uma audiência fantástica na TV aberta, e também na TV Querimorê, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido Jorge Folena, muito bem-vindo aqui, sempre um prazer começar contigo na quarta-feira. Ontem nós tivemos no Congresso Nacional, a imprensa tratou como uma série de derrotas do governo. Eu não sei se foram tantas derrotas assim. De qualquer maneira, foi uma atividade intensa no Congresso Nacional ontem. Eu vou trazer os detalhes ao longo do programa e ao longo do papo contigo, mas eu queria que você começasse falando para a gente dessa taxação de 20% das compras de até $50, né, nos sites estrangeiros, que é uma matéria que rendeu algumas polêmicas aí ao longo das semanas. O Congresso, na pessoa do senhor Arthur Lira, entrou em um acordo com o presidente Lula, que disse que iria vetar essa matéria, mas, segundo informações que a gente tem acesso aqui, o presidente Lula não vai mais vetar e fecharam um acordo em 20%. Explica para a gente um pouco por que essa questão da taxação é tão importante e é tão significativa. Jorge Folena. Bom dia, Conde. Bom dia aos internautas que estão nos acompanhando. Conde, mas como eu prometi a você e aos nossos internautas, toda vez que nós nos comunicarmos, eu vou começar com aquela pergunta fundamental. Quando será que o Procurador-Geral da República irá propor a denúncia contra o fascista Mor e todo o seu séquito golpista? Já há provas mais do que suficientes. Toda semana eu vou fazer isso, até ver essa denúncia, essa ação criminal ajuizada, né, proposta... Aliás, eu acho que já surtiu efeito, porque eu não sei qual instituição anunciou o seguinte, que o processo está terminado, né? O processo do Bolsonaro, que só falta realmente encaminhar. Alguma das autoridades ali envolvidas nesse caso anunciou essa questão. Mas, enfim, você tem toda a razão. Vamos fazer essa pergunta semanalmente até essa ação se materializar efetivamente. Dito isso, Conde, vamos à questão que você coloca. Olha, esse tema da taxação dessas compras internacionais, o que está por trás disso é exatamente uma solicitação da indústria e do comércio brasileiro para que haja uma tributação sobre essas compras, uma forma de proteger o comércio e a indústria nacional diante dessas compras feitas no valor baixo pela internet. Valor baixo que eu me refiro é até 50, não é isso? $50, né? 50 reais. $50. Compras de até 50. As compras acima de $50 já são taxadas. Isso. Então, é uma solicitação de proteção, né, à indústria e ao comércio local. Né? Por outro lado, isso cria um embaraço para o presidente, para o governo, o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que for necessário para se criar embaraços para o governo do presidente Lula, em particular para o presidente Lula e para o Partido dos Trabalhadores, eles vão fazer. Então, você veja, olha, isso é o interessante dessa história, eu já expliquei a justificativa. Mas, por outro lado, essas pessoas que pedem essa taxação sob esse argumento são as mesmas que pedem, por outro lado, que não haja tributação, que haja menos tributos. Se possível, não haja tributo nenhum. Então, quer dizer, essa é a contradição da questão. Mas, politicamente, realmente é uma situação embaraçosa para o governo, porque cria dificuldades políticas, porque a partir do momento em que muitas pessoas fazem essas compras hoje no país, né, pelas plataformas digitais, né, havendo a tributação, gera um grau de insatisfação com qualquer governante que esteja no poder. Ninguém quer pagar tributos, e principalmente de uma forma excessiva.
Então, Conde, essa é a questão. Mas você veja, eu quero destacar nesse ponto, né, o fato do Lira, né, como eu estava dizendo, o papel dele é esse. O papel do Lira é criar dificuldades. Lira, Pacheco, né, que são representantes, né, da classe política que representa os interesses dos liberais, dos neoliberais e até mesmo dos fascistas, criar dificuldades para um governo, né, que se pressupõe, né, um governo democrático, popular e progressista. Então, eles não querem pagar a conta. Isso. Inclusive, quando o Lula disse que ia vetar se fosse taxado esses produtos e tal, criou-se ali justamente foi uma espécie de vacina do Lula, né? Ele foi muito esperto, muito inteligente ao dizer que poderia vetar, né, Folena? Sim, o Lula sabe conduzir, o Conde. Aí que está, todas essas questões que se colocam para o Lula, né? O Lula ele tem essa percepção política muito aguçada, muito aprofundada do conhecimento da política e da realidade brasileira. Quando se diz que o governo Lula, como você falou ainda agora, o governo Lula teve uma derrota ontem, isso é a forma da manifestação exatamente da classe dominante brasileira para tentar passar para a opinião pública que o governo é um governo frágil, é um governo fragilizado. Mas o presidente Lula e todos nós, desde 30 de outubro de 2022, quando o presidente Lula venceu o Bolsonaro no segundo turno, todos nós sabíamos das dificuldades que o presidente Lula iria encontrar para governar o Brasil. Porque o Congresso que foi eleito no início de outubro, no primeiro turno, porque a eleição, esse é um problema, é um dos graves problemas, um dos muitos graves problemas do sistema político brasileiro, de se colocar uma eleição geral num único dia. Para que isso? Isso é uma forma de possibilitar que a classe dominante tenha um controle efetivo da política brasileira. É praticamente impossível que o campo progressista consiga formar numa eleição geral, num único dia, formar uma maioria absoluta para que ela tenha liberdade para conduzir as suas propostas, conduzir o destino de um governo democrático, popular e progressista. Então, no primeiro turno, nós já sabíamos qual era a configuração do parlamento brasileiro. Sabíamos que ia ser um parlamento conservador, formado por uma ala fascista, que não é majoritária, mas é uma ala muito barulhenta, uma ala que se une, que faz a união exatamente por ter os mesmos interesses no campo econômico e, de certa forma, também no campo político, com essa ala conservadora liberal. Então, nós já sabíamos dessa realidade. E a minoria que foi apresentada, né, do campo progressista. O campo progressista fez algo em torno de 130 parlamentares, né, formando todo o bloco do PT, PSB, PDT, PSOL, todos aqueles que são do campo progressista. Então, de fato, esta realidade dura da política brasileira, o presidente Lula sabe, desde quando ele foi eleito efetivamente no segundo turno. Então, que agora, querido Folena, só completando um pouco o seu raciocínio, já devolvendo para você, eu quero também ler aqui os comentários do nosso público. Agora, aquela tal... eu acho muito tedioso dizer correlação de forças, né? Esses conceitos da moda acabam ficando vazios de sentido. Mas sou obrigado a dizer nesse momento, né? A correlação de forças mudou, né? O Congresso está mais forte, né? Está mais presente e o Executivo acabou por ficar... Inclusive, eu acho que essa é uma das heranças do Bolsonaro. Como ele abdicou de governar, né? Ele terceirizou a governança brasileira justamente para o Arthur Lira e para o Rodrigo Pacheco, para o Congresso Nacional. Né? E aí eles ficaram acostumados com isso, né? Falando, não querem mais abrir mão dessa governança. Inclusive, tem uma informação aqui que é o seguinte, né? Uma reflexão aqui da Andréa Sadi, da Globo News. Ela está dizendo: empoderado, o Congresso reforça a polarização e isola governo. E ela termina com a seguinte premissa aqui, né? Na avaliação de quem conhece meandros da Câmara e do Senado, o governo pode contar com o Congresso atual para pautas econômicas, se forem de fácil defesa para segmentos liberais da sociedade. Em todas as outras, está isolado e com viés de piora para 2025 e 2026. Achei impressionante aqui. É um pouco o que a gente está assistindo, né? O que você acha? Não, é exatamente isso que eu estou tentando explicar, porque desde a configuração da eleição de 2022 para o parlamento, nós já sabíamos dessa realidade. O presidente Lula
tem tentado fazer acordos com diversos partidos, inclusive partidos que estiveram contra ele no processo eleitoral, para tentar constituir uma suposta maioria. Mas é difícil construir essa maioria. Importante, Conde, que hoje deixar claro que a direita, né, os liberais, os neoliberais, hoje eles têm força no Brasil, isso veio bem antes de Bolsonaro. Ele tem força suficiente para fazer qualquer alteração no texto constitucional. Qualquer alteração no texto constitucional, não estou falando de lei. Então, veja, agora está uma proposta, né, de uma discussão que está travando, né, da possibilidade de se doar ou privatizar praias brasileiras, alterando a Constituição. Então, toda a reforma feita no Brasil, estrutural, nos últimos anos, elas têm ocorrido por dentro da ordem constitucional, alterando a Constituição de 1988. Só lembrando que o limite de gastos, aquela tal da proposta na época do governo do Michel Temer, de limitar gastos sociais, contrária a princípios fundamentais previstos na Constituição, ela se deu por dentro da Constituição. Eles colocaram o limite de gastos, não foi numa lei complementar, numa lei orçamentária, eles colocaram dentro da Constituição. Então, essa é uma realidade política, né, de uma correlação de forças que não se pode atribuir essa responsabilidade ao presidente Lula e ao seu governo. É um encaminhamento que a política brasileira, que é a classe dominante no Brasil, tem encontrado durante os últimos tempos de tentar ter efetivamente um controle efetivo cada vez mais da política nas suas mãos e isolar governos que têm um viés democrático popular e progressista. Então, eles têm o controle exatamente do parlamento, têm o controle do poder judiciário como um todo, o papel do poder judiciário dentro dessa tripartição de poderes é exatamente, né, manter a estrutura política, jurídica do país. Então, essa é a dificuldade que o presidente Lula vem enfrentando. Então, é uma realidade que se apresenta, mas que eu digo, o Lula, com todas as dificuldades que são impostas a ele vem tentando efetivamente dar o seu tom, né, diante de tudo isso. Veja, Conde, você tocou num ponto que a gente já debate isso há muito tempo no Brasil. A presidenta Dilma sofreu isso diretamente. O que me deixa muito triste é que essa ideia partiu até da Ordem dos Advogados do Brasil, na época, em 2015, uma proposta, por exemplo, que introduziu no Brasil o semipresidencialismo, que, a meu juízo, é inconstitucional. É inconstitucional diante da Constituição de 88, que seria uma interferência de um poder no outro. Mas esse semipresidencialismo, que não foi formalizado, ele tem funcionado de uma forma informal, como você citou agora. O Bolsonaro, ele terceirizou o governo, ele entregou a gestão orçamentária para o parlamento. E aí o parlamento faz o que bem quer com as verbas orçamentárias. Quer dizer, a questão orçamentária, aonde vai ser empregado ou não os recursos da população, isso é uma atribuição do governo. Cabe ao Congresso Nacional apenas ratificar se está certo ou não. É assim que deve ser, dentro da separação de poderes. Porém, no Brasil, isso mudou. Hoje o parlamento sequestra para ele o que fazer com o dinheiro orçamentário. E o governo fica refém, inclusive com diversas amarras que são apresentadas nas diversas leis orçamentárias e leis que são feitas para estabelecer controle sobre o orçamento público, leis sobre gestão fiscal. Então, daí, Conde, é uma situação no país jurídica, política, que nós ainda não enfrentamos. Agora, vem uma outra realidade que se apresenta que eu vou deixar para falar depois. Tá aí, Jorge Folena, aqui no 11 News. Vamos para o bate-papo, gente, para ter aqui a participação de vocês, tão virtuosa, tão importante. Olha, a Maristela Zancan, antes de começar o programa, ela já estava aqui, enfim, se expressando conosco, né? Está dizendo, bom dia, Conde, só para informar, meu bairro em Porto Alegre, que é bastante central, segue inundado. O Guaíba ainda está acima da cota de inundação, então funciona como vasos comunicantes. E ela reitera aqui, temos peixes na garagem do prédio e nas ruas do entorno, como consequência uma invasão de garças. Obrigado, Maristela. A gente deseja que que tenha solução rapidamente aí para os problemas dos gaúchos. Eu acho que agora começou realmente, o tempo está cedendo um pouquinho, me parece que está sol em Porto Alegre nesse momento. Agora, essa história de peixes nas ruas é impressionante. Eu vi que teve até
piranha nas ruas de Porto Alegre. A gente acha graça de Canoas e tudo mais. Um tipo de piranha, acho que é piranha amarela, que tem piranha pelo Brasil todo, né? É um peixe, enfim, é um peixe popular. E você imagina você ter enchente e você ainda ter que escapar de piranha para não ser, né? Porque é um bicho realmente perigoso. Vamos lá, seguindo aqui. Érica Leal pergunta: cadê a UNE, o MST, MTST, sindicatos de militantes da esquerda, simpatizantes que não ocupam as ruas em apoio ao Lula, deixando nas mãos da extrema-direita e da direita podre? Está aqui dito, Érica Leal, ela diz de novo aqui: derrota da democracia dos brasileiros até da extrema-direita, não do governo. Lira e Pacheco, como bons bolsonaristas que são, atuaram nos bastidores ou duvidam? Marilene Inês Ruosso. Bom dia, Conde, queridos convidados de Curitiba, Paraná, Christian Salgues, Jean. Conde, você está falando errado, não é derrota do governo, é derrota do povo brasileiro. Eu não estou falando que é derrota do governo, eu estou dizendo que a imprensa convencional trata como derrota do governo. É justamente a leitura crítica aqui que eu faço com vocês. Nivaldo Lira Rocha. Condão, parabéns pelos programas de ontem. Retiro, então, a ofensa que fiz te chamando de chapa branca. Tá vendo como não é verdade? Falei para você. Voltamos a te amar. Parabéns, Condão, Horta e Amorim. E para fechar aqui, Lenise Arneiro Teixeira. Não, Conde, acabou de ver um papo entre um professor de educação física de 30 anos, creio eu, e um estudante universitário de 20 anos. Uma tristeza, vontade de chorar. A culpa de tudo é da esquerda. Não, calma, não precisa botar a culpa de tudo da esquerda, né? A esquerda precisa se renovar, né? Precisa de várias questões, né? Mas não precisa ser a culpa de tudo. Folena, aproveita então, já que você falou da questão da praia privatizada, explica para a gente, porque nós temos, eu tenho a impressão de que as praias brasileiras já são privatizadas. Você tem condomínios ali que fecham a praia e você não pode entrar. Você chegou a dar uma olhada nessa lei aí que o Flávio Bolsonaro quer aprovar? Não, conheço esse debate. Conde, não há praias privadas no Brasil. Se alguém está fechando o acesso à praia, está fechando de uma forma clandestina. Ilegal. Isso tem que ser denunciado. Caberá ao Ministério Público Federal tomar as medidas, e a Advocacia Geral da União também, as medidas para garantir o espaço público e o acesso a eles. Toda a sociedade brasileira. Agora, o que eles querem fazer, na verdade, é formalizar isso, essa usurpação do espaço público, que é uma realidade infeliz no Brasil desde o descobrimento. O melhor exemplo disso é o que se passa a luta dos povos indígenas no Brasil, sempre com a usurpação, né, daquilo que pertencia aos índios, depois que deveria ser o público, e eles vão avançando, se apropriando cada vez mais. O imoral dessa história é exatamente esse projeto, né, de alteração da Constituição para formalizar, né, uma entrega do patrimônio público para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada, para a exploração, né, daqueles espaços muito importantes de praias, né, de santuários ecológicos, que deveria ser para todos de uma república. Mas esse é o pensamento neoliberal, né, que exatamente procura se apropriar das riquezas do país e do povo brasileiro. Conde, eu queria aproveitar essa oportunidade, uma pergunta que foi colocada por uma das nossas internautas, e, dito isso, prosseguir com relação àquela questão do governo. Porque quando ela coloca onde está a UNE, onde está o MST, onde estão os movimentos populares, aí vem um ponto fundamental desse debate, né, que envolve também essa questão, né, do acesso às praias, do parlamento brasileiro e de tudo que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, de destruição de toda a política de bem-estar social do país. O Lula, né, dentro da sua forma de fazer política, e diante de tudo que ele teve que fazer para poder se eleger, ele teve que fazer uma frente muito, muito ampla. Inclusive, no seu governo, né, tanto no primeiro momento, né, tinham quadros que são quadros neoliberais, inclusive controlando o orçamento, o planejamento público, como também, depois, ele teve que avançar e ceder espaços, inclusive, para aqueles que se colocaram contra eles. O caso do União Brasil, o caso do PP, e abrindo espaço para esses partidos para dentro da base do governo, para tentar ter alguma composição política. Porém, essa forma de conduzir, ela permite, de certa forma, manter o presidente Lula à frente do governo brasileiro. Não há, né, ele procura anular isso com a sua presença efetiva, do meu modo de ver,
da sua forma de conduzir, da sua liderança nacional, impedir qualquer forma de um golpe institucional, como verificamos anteriormente no Brasil, mais recentemente em 2016, depois em 2018. A liderança dele diante do governo, o presidente da República tem muito poder mesmo, garantido e previsto pela Constituição, e ele, com seu prestígio, faz isso. Porém, por outro lado, esses quadros que compõem o governo, que são formados por pessoas que não são do campo progressista, são neoliberais, vamos colocar assim, com toda clareza, criam dificuldades para o presidente. E muitas dificuldades, como, por exemplo, agora, essa questão da greve no serviço público das universidades. Alguém vai falar assim, mas era a hora dos professores fazerem greve durante o governo de Bolsonaro e Michel Temer, particularmente o Bolsonaro, não deram nenhum pio. Mas era um governo de extrema-direita, eram governos neoliberais. Agora nós estamos diante de um governo que não é um governo que se espera, e assim eu acredito, que não é um governo neoliberal. O presidente Lula não é um neoliberal. O presidente Lula é uma figura do campo progressista. Ele é do campo progressista. Então, o que falta? A meu modo de ver, está faltando dentro do governo, aí volta a destacar as críticas ao governo, não ao presidente Lula, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Planejamento, ao Ministério da Reestruturação do Estado, né, da administração, um melhor diálogo, por exemplo, com a categoria dos professores. Apresentar para eles e explicar para eles o que é possível diante das amarras e dos compromissos que o governo teve que assumir, orçamentários, para poder ter um governo minimamente para atender objetivos sociais que foram destruídos nos governos anteriores. Então, eu não sinto por parte do governo, por parte de setores do governo, esse diálogo. Eu não vejo por parte do ministro da Educação, não vejo por parte da ministra da Reestruturação do Estado. A ministra do Planejamento, eu nem digo tanto, porque ela tem um viés neoliberal mesmo, Simone Tebet. Mas eu acho até que o Lula tenta envolvê-la dentro de uma visão humanitária, dentro de uma visão social. Então, eu acredito que possa. E digo também com sinceridade, né? O ministro Haddad, eu sou fã do ministro Haddad, mas assumiu compromissos muito duros, para ele mesmo e para o próprio governo, com esse marco fiscal. Então, são essas dificuldades que o governo enfrenta, né, diante de um Estado, uma classe dominante neoliberal no Brasil, muito reacionária e que tem ao seu lado, essa classe dominante, a todo momento, à sua disposição, os fascistas, que não foram derrotados. De ambiguidade nessa história do imposto de 20% sobre as compras abaixo dos $50, porque interessa para o governo, interessa para o Fernando Haddad fazer essa taxação. Ali ficou mais uma discussão de quem que ia ficar com a conta. Exatamente. Aí eles criam todos os embaraços. Só para lembrar, um tempo atrás, o Rodrigo Pacheco estava discutindo a questão da desoneração da folha de pagamento. E o governo dizendo, olha, nós não vamos ter dinheiro para isso, não há dinheiro para isso. E ele dizia, não, vocês têm que fazer, é um compromisso com os prefeitos. Mas ele, antes, o Pacheco e o Lira, e o Congresso como um todo, impuseram ao governo diversas amarras orçamentárias. E eles estavam abrindo a porteira. Por outro lado, o próprio Pacheco, nós discutimos isso aqui, está apresentando uma proposta de emenda à Constituição para dar quinquênios a juízes, promotores, delegados de polícia, advogados públicos. Parece que saiu da muito. Não, tudo bem, mas isso tudo é para quê? É para criar embaraços políticos para deixar o governo numa situação fragilizada. Tentar mostrar exatamente como essas manchetes, que faz parte do jogo da classe dominante, procura demonstrar. O governo foi derrotado. Então, se o governo taxa as importações dessas compras internacionais, o governo fica mal com a população. Aí vem a classe dominante, os seus meios de comunicação. Está vendo? O governo é contra o povo. É isso que nós, do campo popular, democrático e progressista, Conde, eu tenho procurado fazer isso contigo aqui semanalmente, tentando levar uma reflexão. Mas também acho que o governo tem que colaborar. Tem que colaborar muito. Está faltando diálogo. Veja, como chamar o MST para ações se o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no final do ano, João Pedro, estava reclamando em dezembro, que não tinha tido nenhuma proposta, nada apresentado até então pelo governo com relação à reforma agrária. Então,
é isso que nós temos que ter. Então, está faltando também, por parte não é o presidente Lula, o governo não é o presidente. O presidente Lula é o chefe do governo, mas o governo é formado por diversos quadros, diversos ministros, e vejo que esses ministros estão calados. E muitos trabalhando até mesmo contra os interesses populares, contra os interesses dos servidores públicos. Eu até acho, ia comentar com você, quando você estava iniciando sua resenha aqui conosco, que essa correlação de forças, né? O fato de o Congresso estar mais forte, porque o presidente Lula recebeu uma herança desorganizada do presidente Bolsonaro, do Bolsonaro, se não é isso que também faz com que o nosso ministério seja mais acanhado, né? É um ministério que parece que ele está numa outra instância, né? Tem o presidente Lula, tem o Congresso e tem o Ministério. Não parece que o Ministério está do lado do presidente Lula. Antes de passar para você, deixa eu ir para o bate-papo aqui. Shalimar da Silva está falando, alguém consegue ver praia em Angra dos Reis? Quer dizer, o Folena disse assim, bom, no Brasil as praias não são privadas, não são privatizadas. Se tiver um impedimento, um bloqueio de acesso, é criminoso, né, Folena? É isso, né? Então, o problema é que o Estado brasileiro faz vista grossa para isso. Shalimar está dizendo aqui, alguém tem acesso às praias em condomínios fechados no litoral norte de São Paulo, por exemplo? E ela ainda arremata aqui. Há muitas praias já privatizadas, há resorts, condomínios de luxo, etc, etc. Está chegando aqui um superchat da Rosângela da Silva Pereira. Olá, Conde, enviei para o teu e-mail o vídeo da internauta vizinha do bairro Praia de Belas, Hipercentral, Garças, etc. Obrigado. Está falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Da questão de que as garças estão ali entrando. Eu acho que está demorando muito para a gente ter um resultado ali da restauração e da reconstrução do Rio Grande do Sul. O que você está achando dessa interação tripartite, que é Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Prefeitura de Porto Alegre, que é o Sebastião Melo, e Governo Federal, que é o Paulo Pimenta? Não está faltando alguma coisa ainda para esses entes trazerem algum resultado para a gente? Embora a gente saiba que o governo liberou muito dinheiro, aquela coisa toda. Só que o povo gaúcho está sofrendo muito ainda. Sim. Conde, olha, o governo federal, até onde eu tenho acompanhado, está fazendo tudo, que pode e o que não pode. Inclusive, destacou um ministro para ficar permanentemente exatamente no Rio Grande do Sul. Alguém que é do Rio Grande do Sul e conhece o Rio Grande do Sul, para interagir com a população, interagir com as esferas de poder municipal e a esfera de poder estadual, dentro daquilo que a gente chama de federalismo cooperativo. Então, eu vejo, por parte do governo federal, vontade. Ocorre que, politicamente, não interessa o governador do Rio Grande do Sul, não interessa o prefeito de Porto Alegre, que tem eleição esse ano, e são muito responsáveis por o que aconteceu. Eu até queria aproveitar a oportunidade, Conde, separei aqui comigo. Semana passada eu fiz dica de um filme e de um livro. Eu queria fazer uma dica, porque eu acho que tem a ver com o que acontece com o Rio Grande do Sul. É aqui um conto do Tolstói, que é De Quanta Terra Precisa o Homem, quando a cobiça mata o ser humano. Então, tudo isso que nós estamos presenciando, né, eu acho que o Tolstói, na sua obra De Quanta Terra Precisa o Homem, deixa claro para a gente, quer dizer, a cobiça. Isso é a cobiça, é ocupar territórios por dentro da floresta amazônica, por dentro do Pantanal, por dentro do Cerrado, que é o bioma hoje, dessa semana, o bioma que tem sido mais afetado nessa produção, né, absurda de cada vez mais ter por ter. Então, isso realmente leva à destruição do ser humano. Eu vejo, Conde, voltando aí à questão do Rio Grande do Sul, que temos que buscar as responsabilidades. Semana passada, eu li um manifesto de engenheiros e geólogos, técnicos, cientistas, deixando muito claro que aconteceu em Porto Alegre não foi só apenas a chuva, né? Não foi só a mudança climática, foi também erros que foram cometidos pela gestão municipal, segundo o estudo apresentado por geólogos e engenheiros. Né? São pessoas técnicas. E, por outro lado, eu li na mídia o prefeito de Porto Alegre dizer que fez tudo o que foi possível. Ora, então agora é a seguinte questão: se de fato ele fez tudo,
e não fez, e atribuiu, o que ele falou, ele atribuiu a responsabilidade da chuva. E esse é o novo normal, foi essa expressão que ele empregou. Foi o novo normal, diante das mudanças climáticas. Ora, se os técnicos estão dizendo que houve falha de gestão, agora é a hora de nós começarmos a falar também, naquele primeiro momento, eu não quis tocar nesse assunto diante das dificuldades que as pessoas estavam passando naquele primeiro momento. Mas agora, passado esse tempo todo, está na hora de verificarmos efetivamente as respectivas responsabilidades. Danos foram causados às pessoas, vidas foram perdidas, recursos estão sendo têm que ser empregados, que poderiam estar sendo empregados em outras coisas agora, são necessários ser empregados no Rio Grande do Sul. Porém, se ocorrer um erro de gestor, por parte de prefeitos e governadores, se a perícia, vier ser feita uma perícia, como um estudo científico dessa natureza, apresentado por engenheiros e geólogos, se constatar a falha de gestão, as pessoas têm que ser responsabilizadas política, administrativamente, criminalmente e também de forma civil. Porque eles têm uma participação direta nisso. Folena, o governador Eduardo Leite disse que não é hora de procurar os responsáveis, né? Já passou muito tempo para procurar os culpados. Bom, eu quero muito ouvir do Folena sobre as câmeras corporais da PM e desse novo, digamos, ponto de discórdia entre o entendimento dos setores democratas e, notadamente, aqui a operação que o Tarcísio quer dar sequência, né? Aqui tem um artigo interessante do Bernardo Melo Franco, Jornal Globo, né? Pedagogia do Cacetete, Tarcísio, a militarização das escolas em São Paulo. Então, não são só as câmaras corporais. Em São Paulo, o Tarcísio quer comprar um lote de câmaras corporais que permitam que o policial ative a câmera e desative a câmera, que não seja mais uma câmera que filma todas as ações que o policial faz. Ontem o Lewandowski, inclusive, deu uma coletiva parametrizando um pouco essa ação das câmeras corporais e dizendo que aqueles estados que tiverem financiamento do governo federal para comprar câmeras vão ter que se adequar a algumas exigências. Como é que você vê essa questão? Você conhece como é que é no Rio de Janeiro? Me parece que no Rio de Janeiro as câmeras filmam do início ao fim da escala do policial, né? Como é que você enquadra essa questão, meu querido? Vamos lá. Eu acabei de sair de uma reunião há pouco da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, que um dos temas foi esse, exatamente a tal da importante ação de prefeito, descumprimento constitucional das favelas, a chamada DPF das favelas. A polícia no Rio de Janeiro, né, reconhecidamente, mata, pratica chacinas sistematicamente, constantemente, todos os dias praticamente. Então, essa infeliz realidade do Rio de Janeiro, né, foi levada para São Paulo no governo do Tarcísio de Freitas. Ô, Conde, o que o Tarcísio quer, na verdade, ao fazer esse encaminhamento, ele está como chefe do governo de São Paulo, dando uma licença para matar a polícia. Uma licença para matar. É isso, porque se o policial pode fazer o que bem quer com a câmera, ele filma o que ele quer, na hora que ele for matar, ele não filma. Então é isso, é uma licença para matar, né, o que é mais grave, ele gastando dinheiro público para comprar câmeras. Então é melhor não ter câmera nenhuma de filmagem. Então, se essa é a realidade, a meu modo de ver, né, que se coloca diante da posição infeliz do governador de São Paulo, que está levando uma política equivocada do Estado do Rio de Janeiro, equivocada de governos tomados no Rio de Janeiro, governos que caminham com a milícia, com a extrema-direita, com o fascismo, levando para o Estado de São Paulo. Infelizmente. A postura do ministro Lewandowski, a meu modo de ver, foi corretíssima. Se ele não for adotar o procedimento adotado no Sistema Único de Segurança Pública, não vai receber dinheiro. Não vai ser o dinheiro da União, não tem que repassar dinheiro para o Estado, que tem uma política contrária à proposta do Sistema Único de Segurança Pública. É isso. Então fez muito bem o ministro Ricardo Lewandowski. É uma proposta, Conde, exatamente da extrema-direita. A extrema-direita no Brasil, e a classe dominante brasileira, só tem como encaminhamento reprimir, matar, e quem eles matam são exatamente as pessoas pobres, periféricas e negras. Essa é a cruel realidade do Brasil, infelizmente, que se apresenta todos os dias. O desrespeito aos direitos humanos,
é uma prática que a classe dominante brasileira naturalizou na vida infeliz do país. Então, o comportamento do governador é um comportamento, né, eu diria para você, um comportamento que mereceria medidas a serem apresentadas nos tribunais de direitos humanos internacional. No Rio de Janeiro, com relação à operação do Jacarezinho e do Morro do Alemão, há 2 semanas, o Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual sou secretário-geral, num parecer da Comissão de Direito Constitucional e da Comissão de Integração, entenderam, ao final, que ocorrem diversas violações de direitos humanos e que o governador do Rio de Janeiro deveria responder, inclusive, nos tribunais internacionais de direitos humanos. Deveria responder diante do genocídio, das chacinas que têm sido praticadas sistematicamente no Rio de Janeiro com a permissão do governador, que utilizou isso, inclusive, no Rio de Janeiro, como um mote para a campanha eleitoral dele de 2022. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro, naquelas ações que ocorreram no Jacarezinho e depois no Morro do Alemão. Isso é toda hora. Em São Paulo isso está se tornando frequente. Não é que não ocorria antes, ocorria. Só que agora, nesse governo de extrema-direita, isso vai se agravar. Porque eles têm a experiência infeliz do fascista e dos fascistas que governaram o Brasil por 4 anos. E agora eles estão presentes dentro da realidade, né? Não estão no governo federal, abertamente, mas estão agora no governo do Estado de São Paulo com esse tipo de política contra a vida, a política da morte. É só isso que eles sabem apresentar à população. A impressão que eu tenho, e recebendo aqui o James Onig com todo carinho, que já está aqui conosco na nossa tela, seja bem-vindo, James Onig. Hoje trocamos com a Maíra Goulart, que vai chegar no bloco final do nosso 11 News. A impressão que eu tenho é que o Tarcísio faz um governo Bolsonaro nesse momento em São Paulo. Ele está replicando tudo que o Bolsonaro fez, com algumas diferenças ali de tom, né, de tonalidades, mas ele faz isso em São Paulo para tentar manter essa extrema-direita acesa no Brasil. Folena, Onig, tudo bom contigo, meu querido? Não é sempre que você se encontra com Folena aqui no nosso... Sempre escuto o Jorge, porque é aquela reflexão fundamental de alguém que vem de um processo de amadurecimento de ideias. É muito bom escutar o Jorge. E estar com você hoje também é muito importante, você sabe disso. Temos muitas coisas na cena internacional para comentar. Folena, um recado final para o nosso público e o meu agradecimento a você mais uma vez aqui pela presença. O recado final, Conde, é que, de fato, o campo democrático, popular e progressista tem que continuar, não pode desanimar. A luta é grande contra o fascismo. Esse fascismo que está no mundo ocidental, o Nick vai explicar isso aí com certeza, não está em todo mundo, não está na África, não está na Ásia, mas está nesse mundo fracassado do Ocidente, do que eles chamam de um mundo ocidental cristão. Então, cabe a nós, que estamos na luta por justiça, por dignidade humana, lutar e resistir contra a concentração gigantesca de capital que possibilita que os fascistas, como o governo atual de São Paulo, como o governo do Rio e outros governos, né, fiquem aí. A nossa luta é essa, Conde, é impedir que esse avanço do neoliberalismo se materialize. Nós estamos resistindo. Veja que nós já conseguimos uma façanha, né, Onig? A vitória eleitoral do presidente Lula contra um governante que estava no poder. Bolsonaro era o presidente da República. É a primeira vez na história do processo eleitoral em que se disputa uma eleição de um presidente da República no poder que nós conseguimos. O povo brasileiro, não foram as instituições, foi o povo pobre do Brasil que conseguiu derrotar o fascismo eleitoralmente, mas não derrotamos o fascismo ainda na vida política e institucional do Brasil. Então esse é o recado. Obrigado. Recado para a turma. Onig, sou seu fã também e muito obrigado pelo seu carinho. Estou sempre te acompanhando. Um abraço. Obrigado, Folena.